Dando sequência, vou chamar nosso próximo conferencista, já está entre nós, Célio Turino, com o tema Cultura, Redes Comunitárias e Bem Viver. Célio é historiador, escritor e doutor em Humanidades pela USP. Atuou como gestor cultural em Campinas, São Paulo e no Ministério da Cultura, onde foi secretário da Cidadania Cultural. Desde 2011, percorre comunidades na América Latina, escrevendo sobre cultura, redes comunitárias e bem viver. Seja muito bem-vindo, Célio. Só a palavra. Boa noite, boa tarde. Obrigado pelo convite, pela presença. E queria, antes de mais nada, parabenizar a organização do encontro, a cadência das palestras e das falas aqui e a presença de vocês. E queria começar dizendo que a paciência do mundo esgotou. Seria um bom início de um verso ou de um poema. No entanto, essa paciência não esgotou. Os limites do planeta já estão se esgotando, mas a nossa paciência ela continua longa e amamos todas essas violências que se cometem contra a nossa vida, contra o planeta. E isso vem de longe, é história. Vem da virada do Neolítico, vem a partir do patriarcado, a partir da ideia do extrativismo, do extrair, de utilização dos recursos de um lugar que é finito, mas de uma forma finita. Vem de muitas violências. As violências do homem sobre as mulheres, a violência dos humanos sobre os bosques, sobre as plantas, sobre as árvores e os bichos todos, as violências contra as crianças, contra os velhos, contra aqueles que não têm a possibilidade de acessar seus recursos. Claro que nós temos também, em meio a essa história de tanta violência, e também tanta feiura, nós temos, enquanto humanidade, uma história de belezas também, temos uma história de solidariedade, de cuidado com o outro. Afinal de contas, estamos aqui como espécie e só nos preservamos enquanto espécie porque houve cuidado com o outro, porque houve solidariedade também. Mas houve também uma profunda submissão, uma profunda exploração. Nós somos resultado dessa cultura, uma cultura que vem, que eu poderia dizer que surge a partir de uma cultura do estupro em relação dos homens, em relação às mulheres, dos humanos, que agregam mais poder em relação àqueles de quem se subtrai poder, dos humanos em relação aos outros seres. Assim nós nos constituímos no planeta. Essa é a história da civilização. É uma história que se fez também a partir da ideia do poder enquanto uma forma de mediação na vida social. E por vezes nós não refletimos sobre isso, né? Percebam, poder, um substantivo masculino, fálico. Para que se tenha poder é preciso retirar poder dos outros, não é? De uma forma a partir da coerção, mas também pelo consentimento. Mais pelo consentimento do que pela coerção, pela força bruta. Se transfere poder para os outros e de uma forma verticalizada, se estabelecem meios de mediação dos processos de vida, na cultura, na política, na organização social, que, no fundo, é tudo a mesma coisa, né? E a partir do poder é possível também concentrar recursos, fazer coisas interessantes, como um canal de irrigação, ou um armazém para sustentar uma comunidade, ou uma pirâmide, um palácio, um exército, uma invasão,
Se faz muitas coisas a partir do poder. E assim, nós vamos reproduzindo essa lógica. Talvez pensássemos na ideia, né, no momento em que fosse possível construir um poema a partir dessa frase simples, a paciência do mundo esgotou, mas ela ainda segue bastante presente. Talvez a principal chave a ser mudada seria romper com essa ideia do poder. Poder substantivo masculino, como eu... Por que não pensar numa outra forma de mediação da vida em sociedade, a partir de uma substantiva feminina como a potência? Enquanto o poder é concentrador, a potência é distribuída, é relacional. Para que alguém realize a potência, a potência se faz em um ato complementar, em um ato de amor, em um ato de partilha, de complemento. E notem a diferença, substantiva feminina. Pois bem, talvez esteja chegado o momento de pensarmos a mediação da sociedade de uma outra forma, a partir dessa lógica. Também caberia, se quisermos em algum momento colocar um freio a essa lógica extrativista de destruição do planeta, de destruição da nossa própria vida, não é? De amargura e de depressão. Notem, nos Estados Unidos há uma epidemia de opioide que está matando 100 mil pessoas por ano. Em falta de horizontes, em falta de sentidos, né? Tanto que os Estados Unidos está apresentando um fenômeno novo, história, que é a regressão da expectativa de vida de sua população. Não sei se vocês... Isso está acontecendo e está baixando. Exatamente por impactos como a epidemia de opioides, também câncer, também as matanças que as pessoas se fazem e os maltratos e tudo mais que vem junto com isso. E quando pensarmos nessa outra forma de organização social, a gente vai culturalizar a política e, ao mesmo tempo, politizar a cultura também. Cultura enquanto um ato de percepção. Por vezes as pessoas imaginam que a cultura é libertadora por si. Não, a cultura não é libertadora por si. A cultura escraviza. A cultura do racismo, a cultura do estupro, violência, são exemplos de construção histórica da humanidade que precisam ser superados. Nem toda a cultura deve ser preservada, ela deve ser enquanto um fio de história que nos dê condições de pensarmos adiante. Mas é preciso também compreender processos, né, que normalmente a gente vai reproduzindo. A cultura ela só ganha uma dimensão transformadora quando ela se aproxima do sentido. O sentido tem origem numa palavra indo-europeia, não é? Que é sente. Alguém lá no Ganges, no Indo, no meio daqueles desertos, no atual Paquistão, olhou para as montanhas, os desertos, e apontou o dedo para frente e disse, sente. É para lá que nós vamos. Caminharam, atravessaram lugares. E por quê? Porque elas encontraram um senso de direção, uma possibilidade de construção de sentido. Quando a cultura tem essa dimensão de construção de sentido, nós vamos adiante. Percebamos, a gente está falando aqui de que estamos próximos de um ponto de não retorno, estamos dançando frente ao abismo. Ontem, Leonardo Boff apresentou uma série de reflexões em torno disso, e concordo com todas elas, e as falas de Leonardo Boff, um grande erudito, um patrimônio do mundo, não só do Brasil, mas, infelizmente, eu terei que discordar de uma das conclusões dele, que ele diz que quando a humanidade se coloca diante do abismo,
ela se torna mais solidária. Ela pode se tornar mais solidária se ela encontra sentido antes de chegar nesse ponto. Porque a hora que chegarmos nesse ponto, vai ser o abraço de afogado. Para que a gente consiga sobreviver no mar, no momento que a gente está jogado na água, é preciso que todos se abracem para que a gente consiga boiar naquele espaço. Mas é muito mais provável que um tente pisar no ombro do outro para que o outro se afogue primeiro, mesmo com a expectativa de ser afogado por último. Ou seja, é preciso estabelecer todo um processo de construção cultural e um processo de pensamento que seja bastante profundo e que permita ativar as nossas capacidades de interpretação do mundo e de realização das coisas de uma forma mais profunda. Houve um matemático na Península Itálica, no século XIII, conhecido como Fibonacci, que ele estava procurando, ele estava interessado em conhecer o processo de reprodução dos coelhos, e aí ele estabeleceu uma sequência que nem foi dele, ele pegou de povos antigos e não sabe bem de onde se veio, mas a cultura é assim mesmo, um pega do outro, que passa por outro, que passa por outro, e vai trocando processos, e ele conseguiu estabelecer um cálculo de uma sequência, que pode parecer simples, mas não é, ela é algo assim. Aliás, parabéns aqui por esse olho, e enquanto olho universo, que é a logomarca do Planeta Doc. Parte-se de um ponto zero, digamos assim, eu estou em cima do olho, né? E se faz uma primeira volta. Eu parti do zero e faço uma volta inteira e chego ao número 1. Depois eu vou fazer uma segunda volta, acrescentando ao numeral anterior, a soma anterior. É 1 mais 0. Vai dar 1 de novo. Eu praticamente não fiz mudança. Mas na terceira volta, eu vou acrescentar a soma acumulada anterior, que era 1, com mais 1. E aí eu chego a 2. E já fiz um outro movimento. Do 2, eu vou novamente somar com o numeral anterior, que era o 1. 2 mais 1, 3. E aí começa a magia. E é uma magia da natureza que está presente em diversas formas da natureza. Nos caracóis, nos girassóis, na reprodução dos coelhos, na busca de estudos de proporção. Porque o 2 vai se somar, vai catar, a hora que eu fizer um novo movimento, quando eu cheguei ao 3, eu vou catar o 2. E aí o resultado será 5. E de 5 eu peguei o 3, que é o acúmulo de tudo que veio lá atrás, e pulei para 8, e do 8 eu dei um giro com 5, e cheguei a 13, e do 13 eu fiz um giro acrescentando o que se acumulou anteriormente, que era o 8, e cheguei a 21, e do 21, 34, e por aí vai. Esse movimento significa que a gente não corta o fio, não rompe o fio. Nós vamos pegando processos acumulados ao longo da história, alguns que a gente consegue cavar e conhecer as origens, como a origem do primeiro beijo registrado de forma pictórica no planeta. E onde ele se deu? No Brasil, lá na Serra da Capivara. E foi Néide Guidon, uma grande antropóloga que faleceu há pouco, uma grande arqueóloga, e que conseguiu mostrar e preservar isso para o mundo, né? Então, são formas. É o primeiro registro de cena de afeto entre humanos. É o beijo. Se alguém se interessar, procure aí. Beijo na Serra da Capivara e vai encontrar. O beijo mais antigo já registrado. Para puxar aquele beijo, naquele movimento que nós fizemos, talvez a gente não encontrasse. Ele está lá perdido, num fio, numa soma,
do 8, ou do 13, ou do 1, mas ele foi acumulado, ele foi puxando. Essa é a dimensão transformadora que a cultura tem, porque cultura se identifica, cultura é história também. Como história é poesia. Sempre quando nós falamos e narramos histórias, nós as contamos, trocando ideia com os outros. Assim se fez a linguagem, desde que os primeiros humanos se reuniram em torno de uma fogueira. E essa é a nossa grande capacidade de transformação do mundo, a capacidade de contar histórias. Talvez seja brevemente a única capacidade que nós conseguiremos preservar como plenamente humana. A capacidade de contar histórias e de puxar a história para se aproximar da verdade. Porque a verdade é filha do tempo. Com o tempo, a verdade vai sendo revelada. Ocorre que, se a gente seguir com essa paciência histórica, nós não vamos ter condições de interromper esse processo de destruição do mundo e do próprio tempo. Como o tempo também come seus filhos, né, como Cronos, nós também, o planeta pode comer os seus filhos. Mas nós aqui avançamos sobre o planeta. Muito se fala da crise do clima, não é? Do colapso do clima. Mas não é colapso do clima o que está acontecendo. É colapso de civilização. Porque esse é o modo de vida que nós fomos construindo enquanto humanidade. Consentindo ou não. Mas consentimos na medida que não impedimos. Ontem, na fala do professor Hugo, do Chile, e também eu tive a oportunidade, junto com a minha esposa Silvana, nós almoçamos com ele, ele estava falando sobre o lítio, né? É um grande geógrafo chileno, latino-americano, já ganhou prêmio, inclusive, prêmio Milton Santos, de geografia, muito reconhecido. E me interessou conhecer um pouco mais a fundo a exploração do lítio, né? Aí eu perguntei sobre valores, né? Uma tonelada de lítio há 3 anos era vendida a $80 mil. Agora chegou a $16 mil e agora subiu o preço, está em $20 mil. Não sei se alguém acompanhou a palestra dele ontem, mas para extrair uma tonelada de lítio, se gasta de 1,2 milhão de litros de água a 2 milhões de litros de água para uma tonelada de lítio. Aí, cheguei à noite com a Silvana e pedi, ela é engenheira, eu sou historiador. Então, ela me ajuda a organizar os pensamentos também, de uma forma melhor, um pouco mais ordenada. Eu vou para lá, para cá. E aí chegamos ao número em que 1 litro de água está sendo entregue por $0,01 para cada tonelada de lítio, que é vendida e exportada. Para quê? Para uma indústria limpa, descarbonizada, ecológica, portanto, não é? E se entrega, se extrai, num estupro pleno. E onde se consome essa imensidão de água? No deserto do Atacama. E agora estão tentando inventar uma forma de puxar a água do mar, tratá-la, para que ela chegue no deserto do Atacama, limpa, tratada, e porque a água vai acabar, a água doce ali do deserto. A água do deserto, olha só, que bem mais precioso no deserto deveria ser a água, não é? E se vende a $0,01. Isso sem qualquer outro tipo de investimento. Vejam o grau de passivo e de estupro contra o planeta que vai se produzindo. Aqui no Vale do Jequitinhonha, onde está havendo produção de lítio. Não sei qual é a proporção, porque se extrai lítio a partir da evaporação, eu não sabia disso. Isso foi tudo de ontem para hoje, fazendo umas contas para a gente conversar aqui. Não é? Vejam, e a gente vai fazendo isso, daqui a pouco a gente vai sair e muito feliz por estar com o nosso carro,
eu plugo numa tomada de energia e tenho uma placa solar em casa e vou dizer que não estarei produzindo pegada ecológica e produzo meu processo de conhecimento consultando a IA. Certo dia, uns 2 meses atrás, eu perguntei para a IA quanto custava aquela pergunta que eu estava fazendo para ela em consumo de água. E ela respondeu: por favor, se alguém quiser, escolham apenas uma pessoa para fazer a pergunta, que se todo mundo fizer, vai ficar complicado, porque aquela pergunta consome meio litro de água potável, afora energia, que aí não se quantificou tanto, mas que se mede no consumo de um data center em gigabytes. Isso como uma fronteira da tecnologia intangível, limpa, em que a gente não vê sujeira, nem nada disso. Como a gente também não vê o morticínio, o trabalho infantil nas florestas do Congo, com a exploração de cobalto, para que ela venha para a tela do nosso celular. Também, altíssima tecnologia. Está ali as criancinhas trabalhando 14, 16 horas por dia, e morrendo ali no meio daquele lamaçal todo. O modelo é o mesmo, de exploração. Por isso, quando nós falamos da paciência do mundo esgotou, ela deveria estar esgotando. Da mesma forma, quando nós vemos o genocídio em Gaza, não? Ontem, algo bonito aconteceu na Itália, como um poema, feito um poema. O povo marcou uma greve geral com uma única pauta: o protesto em relação ao genocídio em Gaza. Então, talvez, e a gente consiga dizer, a paciência de parte dos italianos, não de todos, ela esgotou. E ela revelou um profundo sentimento de alteridade, de se perceber na dor do outro, de se perceber na realidade do outro. Por quê? Porque não era por aumento salarial, não era por melhores condições de vida para aquelas pessoas, mas era em solidariedade a um povo. Numa situação que é mais gritante, mais brutal, que a que aconteceu ao final da Guerra Mundial com os campos de genocídio do Holocausto. Porque àquela época, na Segunda Guerra Mundial, ouvia-se dizer que havia campos de concentração, sabia-se que havia campos de concentração, havia um grande morticínio, mas a escala industrial da morte só foi percebida quando o Exército Vermelho da União Soviética chegou em Auschwitz. E aí foi um espanto ver o que está acontecendo. Hoje não. O mundo, ele deixa de se espantar e acompanha esse processo de genocídio pela televisão, pela internet. Claro, há flotilha indo para Gaza, claro, há muitos protestos, mas ainda nos revelamos impotentes, incapazes em deter esse processo. Ou seja, a paciência do mundo não acabou. E a gente vai ver um mundo laranja e roxo daqui 15 ou 20 anos nos céus e deixaremos isso para as próximas gerações ou para nós mesmos. Nem é para as próximas gerações, é para nós mesmos. Como também uma mudança da espécie humana, que a espécie humana ela é resultado de processo de elaboração, de linguagem, de uso das ferramentas, em que o homo se fez e altera a realidade, se altera a partir do manuseio dessas ferramentas, como também agora com a interação com processos tecnológicos, com inteligência artificial. Isso vai mudar nossa forma dessa espécie tal qual nós somos, o Homo sapiens sapiens, né? E um outro Homo daqui algumas gerações, modificado pelo uso e pela interação com essa tecnologia. Queremos isso? Sim ou não? Refletimos sobre isso? Sim ou não? Talvez não.
ou não o suficiente. Mas como fazer frente a esse processo? Porque também não caberia a gente fazer como o Ed Lund, que foi um operário no início do século XIX, que saiu quebrando as máquinas, os teares a vapor, e daí surgiu um movimento chamado ludismo na Inglaterra, que eram os quebradores de máquinas. A gente poderia quebrar também essas tecnologias, mas talvez não seja esse o caso. Mas também não fazer nada, não sei se seria também o caso. Por que não pensarmos numa inteligência a fazer frente à inteligência vital, à inteligência artificial? E que inteligência seria essa? A inteligência vital. A inteligência que ativa todos os sentidos. E de todas as habilidades humanas que nós desenvolvemos, aquela que mais ativa a inteligência, aquela que mais nos faz aproximar da verdade, é a arte. E por que a arte? Porque a arte ativa todos os sentidos, todas as formas de inteligência do humano. Não só o chamado racional, que nem existe o racional, né? Vocês sabem que o cérebro é conectado com o intestino também, e assim a gente vai modificando nossa forma de pensar. Não tem essa coisa de cabeça separada de corpo. Mas, digamos, é como a gente foi compreendendo aí a partir da modernidade, né? Descartes, penso, logo existo, e esse tipo de coisa. E não é assim. Pela arte, nós conseguimos perceber o mundo, perceber a realidade de uma forma mais profunda, porque os sons nos atravessam, as histórias nos atravessam. Nós atravessamos o tempo e o espaço a partir da literatura e conversamos com um autor por uma simples conversa. Estou aqui dando os minutos, em 3 minutos estará encerrado. E pela arte a gente consegue se deslocar no tempo. A gente consegue se deslocar no espaço. A gente consegue perceber outras relações. A arte, eu diria que é o lugar de fala da alteridade, da capacidade de se ver no outro. Ativando a dimensão da arte, e de uma forma profunda, a gente vai conseguir sair do estágio da ideia da paciência histórica, das mudanças e configurações de longo prazo, para compreendermos e utilizarmos o conceito da urgência histórica. E por que a urgência histórica é tão necessária nesse momento? Porque talvez não exista mundo em pouco tempo. Então é uma explicação muito simples. Mas como que nós vamos conseguir fazer esse processo? Eu diria, aí é um conceito que eu até trouxe alguns exemplos de um livro meu, esse mais recente, que é o Sementeira, em que eu apresento no final um pouco essa ideia. Aliás, eu trouxe uns livros aqui, até gostaria em outro momento de falar sobre eles com vocês, sobre Mário de Andrade, Macunaíma, como se via também todos esses processos de perceber o mundo de uma outra forma, e a relação humano-natureza. Mas, enfim, para encerrar no tempo certo, ou se é que existe tempo certo para a gente fazer as coisas, mas para encerrar, eu diria que a maneira de falarmos de que a paciência do mundo esgotou, ela parte da emergência cultural. Da emergência cultural enquanto um emergir da cultura que acontece numa fusão entre arte e cultura, entre pensamento entre pensamento visceral, entre pensamento que ativa todas as nossas nervuras, e vai ser exatamente esse pensamento e essa inteligência vital que vai fazer frente à inteligência artificial. É só, até rimou aqui no finalzinho, e poderia dar até um poemazinho. Obrigado. Tchau.